Quinta-feira. A cidade mergulha em um sono profundo, ignorando que estas são as últimas horas de uma normalidade que jamais retornará. Um sopro extingue a chama, entregando o quarto ao silêncio. Mas quando o sol finalmente rasga as frestas, a verdade é violenta. O mundo de ontem desapareceu para sempre. 10 dias foram riscados da existência. Um vácuo no tempo que nenhum ser humano pôde viver. Uma lacuna na história que jamais foi recuperada. Esqueça a ficção científica. O impossível se tornou um fato brutal e real em outubro de 1582. Naquela noite de 4 de outubro, o mundo adormeceu e só despertou no dia 15. 10 dias de história foram simplesmente apagados, desintegrando-se no vazio antes do amanhecer. Ruas desertas e um silêncio que sufoca. Nenhuma alma, nenhum rastro, apenas o vazio de um intervalo que ninguém habitou. O tempo aqui simplesmente deixou de existir. O arquiteto desse roubo temporal se escondia atrás de portas sagradas. Um homem de vestes brancas operando no coração do Vaticano. Fui acusado de roubar o tempo. Mas eu não roubei nada, apenas restaurei o que estava quebrado. O cosmos estava em desalinho e eu precisei colocar as estrelas de volta aos seus lugares. Gregório XIII realizou uma cirurgia radical na história para salvar o amanhã. Mas para compreender esse corte, precisamos mergulhar na obsessão que nos persegue desde o início dos tempos. Uma luta em glória para cercar o invisível. O homem buscava o impossível, domar e aprisionar o fluxo implacável daquilo que nunca para. Na pré-história, o tempo não era uma questão de pontualidade. Era a fronteira brutal entre a sobrevivência e a morte. Um plantio precoce era um erro fatal. A geada vinha sem aviso, esmagando cada broto sob um manto de gelo implacável. Mas o atraso era igualmente fatal. Se o inverno chegasse antes da colheita, o erro de cálculo se tornava uma sentença de fome. Pela sobrevivência, o homem ergueu os olhos para o firmamento. Era o início da busca por padrões em meio à imensidão das estrelas. Para os egípcios, Sírius guardava um segredo sagrado. Toda vez que ela brilhava no horizonte antes da aurora, o destino de um povo inteiro estava prestes a mudar. O Nilo transbordava e engolia o solo rachado. A água barrenta trazia o milagre, devolvendo a vida ao coração do deserto. Contando cada amanhecer até o seu retorno. O veredito? 365 dias exatos. Um salto intelectual monumental. O Sol seguia um ritmo exato e o universo, enfim, revelava o seu próprio relógio. Mas a precisão egípcia tinha um limite. Um enigma que os faraós não decifraram e que seria herdado pelo maior império do mundo antigo. Ano 46 a.C. Roma domina o mundo, mas seu calendário é uma desordem absoluta. Com apenas 355 dias, o calendário lunar romano perdia o compasso da natureza. O destino do tempo estava nas mãos de políticos, que decidiam quando intercalar um mês extra no ano. Mas o tempo tornou-se refém da corrupção. Políticos esticavam o ano para manter aliados no poder e mutilavam o calendário para sabotar seus inimigos. O descompasso foi total. O calendário romano acumulou 3 meses de erro. Agora o povo celebrava festivais de colheita sob o frio cortante da primavera. Foi então que um homem decidiu que as fronteiras do mundo não eram suficientes. Ele não queria apenas conquistar a terra, mas sim dobrar o próprio tempo à sua vontade. Roma era um caos de mercenários. No Egito, entre guerras e o fascínio de Cleópatra, encontrei Sosígenes e lhe dei uma ordem absoluta: conserte o sol. Sosígenes revelou a César o erro oculto nos céus. O ano não tinha 365 dias exatos, mas se estendia por mais 6 horas cruciais, um quarto de dia que ninguém contabilizava. O que fazer com aquelas 6 horas que o sol deixava para trás? A solução de César foi audaciosa. A cada 4 anos, o tempo ganharia um dia inteiro, injetado no coração de fevereiro. Nascia o ano bissexto.
Era o início do calendário juliano, uma ordem que moldaria o tempo na Europa por mais de 10 séculos. César acreditava ter domado o tempo de uma vez por todas. Para o imperador, o problema estava resolvido, mas a realidade era bem diferente. O calendário de César era um triunfo da engenharia antiga. Mas sob aquela perfeição aparente, uma bomba-relógio invisível já começava a pulsar. A natureza não aceita aproximações. O ano solar verdadeiro tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. César preferiu a praticidade do arredondamento. Ele forçou a conta, adicionando 11 minutos e 14 segundos extras à duração de cada ano. 11 minutos, o tempo de uma xícara de café. Um suspiro breve que, na escala de uma vida, parece não ter importância. Calendários não contam vidas, mas o fôlego das civilizações. A cada 128 anos, o peso daqueles 11 minutos acumulados arranca um dia inteiro da história. Impérios desmoronaram e a Europa afundou nas trevas da Idade Média. Mas, sob o silêncio das ruínas, a marcha dos números jamais parou. No século VIII, monges que vigiavam o cosmos notaram algo aterrorizante. O que viram no silêncio da noite era um segredo sombrio, escrito nas próprias estrelas. O equinócio de primavera, fixo no dia 21 de março, estava chegando cedo demais. O Sol já não ocupava a posição que o calendário insistia em registrar. O desvio do Sol não era apenas ciência. Tratava-se de uma crise teológica profunda, capaz de abalar os alicerces do mundo sagrado. O dia mais sagrado do cristianismo estava ancorado no ritmo da natureza. A data da Páscoa era definida obrigatoriamente pelo ciclo da primavera. O calendário estava à deriva. A Páscoa perdia seu lugar no tempo, escorregando lentamente para o calor sufocante do verão. O sagrado estava prestes a virar um absurdo. Em breve, o Natal seria celebrado sob o sol da Páscoa e a ressurreição perdida no gelo do inverno. Eles tentaram ignorar e remendar, mas o tempo não perdoa. Em 1582, o erro acumulado chegava a brutais 10 dias, um peso que esmagava o calendário e não podia mais ser escondido. O céu e a terra já não falavam a mesma língua. Diante do abismo, o mundo exigia uma medida brutal, a coragem de retalhar o próprio tempo. A igreja encontrou seu gênio sob uma batina preta e humilde. O jesuíta alemão Cristóvão Clávio era o matemático que ousaria desafiar o caos dos números. Líder da comissão científica de Gregório XIII, Clávio mergulhou nos segredos do cosmos. Sua missão era clara: encontrar a falha exata onde César havia errado. César foi generoso demais com seus bissextos e o calendário precisava de um freio. Minha proposta foi cirúrgica: eliminar 3 anos bissextos a cada 4 séculos. A regra de Clávio é um golpe de mestre que ainda hoje governa o tempo. Séculos como 1700, 1800 e 1900 teriam seu dia extra sumariamente eliminado. A exceção só valia para múltiplos de 400. Por isso, o ano 2000 teve seu dia extra, enquanto em 2100, o 29 de fevereiro simplesmente deixará de existir. A matemática de Clávio era absoluta. Com seus cálculos, o calendário só voltaria a falhar um único dia a cada 3.300 anos. Mas uma sombra ainda pairava sobre a reforma. A perfeição do futuro não apagava o erro do passado. O que fazer com os 10 dias que agora sobravam na história? 24 de fevereiro de 1582. O Papa Gregório finalmente age. O destino do tempo estava agora em suas mãos. Ele assina a bula Stereo Inter Gravíssimas. O decreto ordena que o dia seguinte a 4 de outubro daquele ano saltasse direto para o dia 15 de outubro. Num golpe de pena, 10 dias de vida foram simplesmente apagados do tempo. A ordem precisava se espalhar. Para isso, a Igreja ativou a rede de comunicação mais poderosa do planeta na época, a voz dos padres ecoando em cada paróquia. Do alto do púlpito, o anúncio de que o tempo havia sido alterado caiu como um raio. A reação foi imediata, um caos absoluto que estilhaçou o silêncio sagrado. Mudar a data não era apenas trocar um número no papel.
Aquela canetada recalculou aluguéis, salários e impostos, alterando instantaneamente até a idade de cada cidadão. Jornaleiros exigiram o pagamento pelos 10 dias, que simplesmente sumiram do tempo. Mas os patrões foram implacáveis. Se não houve trabalho, não haveria moedas. Surgiu um boato aterrorizante. O Papa havia roubado 10 dias de vida de cada ser humano. Para o povo, o novo calendário não era uma reforma, mas um roubo da própria existência. Mas a revolta das massas era apenas ruído. O verdadeiro perigo vinha de cima, monarcas poderosos que se recusavam a baixar a cabeça para o Papa. Lembrem-se, estamos no século XVI. A Europa acabou de ser rasgada ao meio pela Reforma Protestante. Para reinos protestantes como a Inglaterra e príncipes alemães, aceitar o calendário de um Papa católico era o mesmo que aceitar a autoridade de Roma. Então eles simplesmente disseram não. O mundo se dividiu no tempo. Se você cruzasse a fronteira da França para a Alemanha, você literalmente viajava 10 dias para o passado. Para os comerciantes era um pesadelo. Um contrato assinado no dia 10 na Inglaterra vencia no dia 20 na Itália, mas o dia 20 já tinha passado quando a carta chegou. Os cientistas protestantes sabiam que o Papa estava matematicamente correto, mas a política falava mais alto. Foi uma loucura. Os príncipes protestantes preferiam discordar do Sol a concordar com o Papa. Demorou quase 2 séculos para que o orgulho protestante cedesse à realidade solar. Em 1752, a Inglaterra e suas colônias, incluindo o que viriam a ser os Estados Unidos, finalmente se renderam. Mas como eles demoraram muito, o erro havia aumentado. Os ingleses não perderam 10 dias, eles tiveram que perder 11. Setembro de 1752 foi o mês mais bizarro da história inglesa. Do dia 2, eles pularam direto para o dia 14. George Washington, o primeiro presidente americano, nasceu no dia 11 de fevereiro. Mas quando o calendário mudou, ele passou a comemorar no dia 22. E há lugares que demoraram ainda mais. A Rússia só mudou seu calendário no século XX. Eles resistiram até a Revolução de 1917. Um detalhe irônico: a famosa Revolução de Outubro da Rússia, na verdade, aconteceu em novembro para o resto do mundo. Até mesmo a Grécia atrasou sua entrada. Eles adotaram o calendário gregoriano apenas em 1923. Hoje, o mundo inteiro, do Japão ao Brasil, da Noruega à África do Sul, usa o calendário do Papa Gregório para os negócios civis. Isso o torna a tecnologia mais global e invisível já aceita pela humanidade. Mais que o dinheiro, mais que a internet. Mas você acha que o problema acabou? Acha que dominamos o tempo? O universo é imperfeito. O calendário gregoriano é excelente, mas ele ainda erra em 26 segundos por ano. Isso significa que, no ano 4900, estaremos um dia inteiro fora do lugar novamente. Hoje, nós não dependemos mais do Papa ou do Sol para dizer que horas são. Nós dependemos do átomo. Centenas de relógios atômicos espalhados pelo mundo definem o tempo exato com base na vibração de átomos de césio. Eles são tão precisos que não atrasam nem um segundo em milhões de anos. Mas a Terra é preguiçosa. A rotação do nosso planeta está diminuindo por causa da atração gravitacional da Lua. Os dinossauros viviam em dias de 22 horas. Daqui a milhões de anos, o dia terá 25 horas. Como nossos relógios atômicos são perfeitos, mas a Terra está freando, nós criamos um novo problema. O tempo do relógio estava ficando mais rápido que o tempo da Terra. Então, em 1972, inventamos o segundo bissexto. De vez em quando, no dia 31 de dezembro, os cientistas do mundo inteiro param o relógio global por um segundo. A Terra precisa alcançar a máquina, e o universo inteiro segura a respiração enquanto o planeta gira lento, buscando o ritmo exato. Eles inserem esse segundo à meia-noite. Quase ninguém percebe. Mas a internet sofre.
Sistemas de satélites e servidores já travaram por causa desse único segundo. Nós não controlamos o tempo, nós apenas fazemos manutenções emergenciais na nossa ilusão de controle. Agora mesmo, pare e olhe para o calendário do seu celular. O que você vê ali esconde um segredo que mudou o mundo. Cada número impresso ali carrega o peso da agricultura antiga, da arrogância de Roma, do medo da fome e do pânico do Vaticano. Os dias que faltam são os fantasmas de uma civilização tentando desesperadamente enjaular as estrelas. Impérios acreditam que controlam o tempo, mas o tempo não obedece a ninguém. Mas no fim é o tempo que decide quando cada um de nós vai cair, e ninguém escapa. 10 dias de 1582 sumiram para sempre. Você nunca os viveu, mas você os usa todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque você dá valor ao seu tempo. E nós agradecemos por você ter passado esses 15 minutos com a gente. Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like e ative o sino para nunca perder uma palavra. Que o tempo seja generoso com você, assim como esse sol que, mesmo ao partir, deixa sua luz marcada no horizonte. Até o próximo vídeo.